Joia. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus agora. E eu quero chamar-lhes a atenção para esse momento. Cada momento do culto é importante, todos os momentos são importantes e tudo passa rápido. Daqui a pouco acabou o culto. Então eu queria convidar os irmãos a continuarmos com toda atenção e com todo carinho. Antes, porém, eu gostaria de dar os parabéns aqui. Sempre que eu lembro eu faço isso, mas é uma coisa meio rara de acontecer. Eu queria dar uns parabéns aqui a uma mãe e a uma avó. Essa mãe e essa avó casaram ontem, uma filha e uma neta, no caso, e estão aqui no culto agora de manhã. A Luísa casou a Priscila ontem aqui na igreja, num culto lindo de casamento, e está no culto agora pela manhã. Quem já casou filho aí sabe que isso não é fácil, e provavelmente ela chegou em casa já de madrugada, com aquela adrenalina toda do casamento, é capaz de não ter dormido nada. Então está no culto aqui agora de manhã, e a irmã Bila, a neta no caso, foi lá na festa, e agora de manhã está aqui na igreja. Deus abençoe. Isso é que é gente crente, hein? Não é verdade? Deus abençoe. Irmãos, eu vou convidar o pastor Genivaldo para vir aqui, ele vai trazer a palavra. E o pastor Genivaldo é um dos filhos de nossa igreja, e é um dos filhos da irmã Bila, que deu a palavra ainda há pouco aqui. E a irmã Bila, meus irmãos, ela é muito conhecida aqui de nossa igreja, muito querida e muito respeitada, e é muito respeitada também por ser a juíza da 10ª vara criminal da Licínio Barbosa. Ela falou que corrigia com vara, ela é a juíza da 10ª vara, porque teve 10 filhos. Então, e os irmãos vejam que nós temos um exemplar aqui que vara não mata, não é verdade? Então nós estamos muito felizes de ter o pastor Genivaldo conosco aqui agora pela manhã, para nos trazer a palavra. Eu vou convidá-los, irmãos, a fecharmos os olhos agora e vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, usa o teu servo, abra as nossas mentes e corações, dá-nos entendimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz o poema de Charles Chaplin, que Roberto Carlos acabou fazendo música, emoções são muitas, tantas, desde ontem. E somar esse púlpito também é motivo de muita emoção, porque foi aqui onde eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aqui também onde fui consagrado ao ministério, fui enviado primeiro ao seminário nos anos 80. E aí eu agradeço a Deus pela visão dessa igreja. Eu sou o 7º filho da irmã Bila, né? E sou o Genivaldo. Muitos me conheceram por outro nome, e até pela vestimenta. Durante 8 anos da minha vida eu usei uma só roupa, que era um macacão, e por isso a vara, vocês perceberam que quando ela olhou para mim, acho que foi o que mais apanhei, que mais fui disciplinado, né? E eu louvo a Deus pela visão dessa igreja, porque naquele tempo, mesmo assim, ela acreditou na chamada de Deus para a minha vida e me enviou para o Seminário do Sul. E do Seminário do Sul eu fui para o Espírito Santo, a princípio Cachoeira de Itapemirim, e hoje na Primeira Igreja Batista em Vila Velha. Já se passaram 33 anos que estou, né? Então eu agradeço muito a essa igreja pelo amor e pela visão que a igreja tem do reino de Deus. Agradeço ao pastor João Emílio. Tem sido assim uma experiência muito boa de convivência. Ele já pregou em nossa igreja algumas vezes, em retiro, Cristiane, e é um ministério que tem sido muito abençoado. E ontem eu vi um lado do pastor João Emílio que eu não conhecia, né? O seu lado chorão.
mas realmente foi muito emocionante. Para mim, voltar aqui é sempre emocionante. Eu fiquei 3 anos sem vir ao Rio de Janeiro, que minha mãe, nesse tempo, esteve lá. E então voltar a esta casa, voltar a essa igreja, é sempre muita emoção. É bem verdade que é possível que a maioria não me conheça, né? Mas talvez tenha ouvido falar do Badeco. Eu sou Badeco, fui Badeco, né? Porque esse fato até me livrou de uma surra muito grande, pastor. Eu fiz uma arte na rua Samim, e o rapaz foi descobrindo cada casa para fazer queixa aos pais. E fazer queixa na minha casa, na verdade, meu pai, só chegar na porta e falar alguma coisa era motivo para uma grande surra. Mas naquele dia ele falou assim: eu vim aqui porque eu sei que aqui mora o Badeco. Minha mãe disse: eu não tenho nenhum filho chamado Badeco. E eu passei até a gostar um pouco daquele apelido, porque ele me livrou dessa surra. Hoje é o Dia das Mães. Eu não podia imaginar que Deus me desse esse privilégio. Minha mãe é uma referência para a minha vida, do que é ser crente, do que é temer a Deus sobre todas as coisas. Por isso sempre menciono nas oportunidades que tenho de falar da graça preciosa de Jesus. Hoje nós passamos por um tempo muito difícil para o nosso Brasil, o estado do Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado, mas eu percebo que essa resposta está nas nossas vidas. Primeiro, como família, porque toda essa barbárie que está instalada, ela é um retrato do distanciamento dos valores de família. Você que é filho, tem pedido a bênção ao seu pai, à sua mãe? São valores maravilhosos. A Bíblia diz que temos que honrar o pai e a mãe. O texto que Deus colocou no nosso coração nessa manhã para compartilhar com os irmãos está na epístola de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 1. Assim diz o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz e vida e incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque estou certo que é poderoso. Sei quem tenho crido, é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia.
Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Deus habita em mim, Deus habita em ti. Amém? Senhor, nos regozijamos diante da Tua palavra e pedimos que abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, abra os nossos corações para aceitarmos a Tua palavra como fundamento da nossa fé e, sobretudo, ó Deus, que nós possamos, nutridos da Tua palavra, partir para o bom combate através da fé no precioso nome de Jesus, no qual nós oramos. Amém e amém. Meus amados irmãos, esse texto é maravilhoso e eu faço um paralelo desse texto da experiência desse jovem pastor Timóteo, apertado pelas dificuldades e pelas incertezas do ministério. O ministério pastoral é uma tarefa árdua, uma tarefa difícil, mas é uma tarefa sublime. Billy Graham, que teve a oportunidade de ser convocado à disputa da presidência dos Estados Unidos, ele disse que não se rebaixaria, porque ele já era embaixador do Senhor Jesus. Então, a tarefa do pastor é uma tarefa ligada aos céus, em que nós precisamos sempre ouvir a voz do Senhor e, nutridos por essa fortaleza que é o Senhor, partir para o campo ao qual Deus nos chamou. E eu dou graças a Deus porque Ele me chamou para o campo do Espírito Santo, e Deus tem confirmado a cada dia, a cada tempo, a sua vontade de forma plena na nossa vida. Quando eu olho para o ministério de Timóteo e penso que Timóteo começou a pastorear com cerca de 24, 25 anos, mesmo tempo que eu comecei a pastorear. E nós temos algumas coisas em comum, porque ele vinha de um histórico de mulheres de fé que norteavam, deram norte à sua vida, se tornaram referência, balizaram o seu testemunho. Então Paulo percebe que as incertezas dos ministérios muitas vezes nos fazem vacilar. É por isso que a oração é muito importante na história de vida do pastor e daquele que tem uma chamada específica. Então todos nós estamos envolvidos nisso, porque quando olhamos para o Evangelho de Marcos, a palavra diz que esse desafio é para todos aqueles que receberam a Jesus como seu Salvador pessoal. Quantos o receberam? Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinai, batizai. A Bíblia, que muitos têm na conta de um só livro, mas na verdade é uma enciclopédia. Nos seus 66 livros que se reúnem, os 39 livros que estão no Velho Testamento e que se entrelaçam com o Novo Testamento nos seus 27 livros, totalizando esses 66 livros, que para nós, batistas que somos, servos de Deus, cristãos, sabemos que é a nossa única regra de fé e prática. Mas muitas vezes nós podemos nos desviar da prática. Mesmo sendo um pastor, Timóteo esqueceu da prática. Paulo usa uma palavra dura para ele. Ele diz assim: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Pastor não pode ser covarde. Não pode mesmo. Até porque o maior adversário do pastor é o diabo. Mas a palavra de Deus diz que este adversário, na verdade, é um adversário derrotado, porque a palavra diz que Deus o colocou debaixo dos nossos pés. Então não haveremos de ter necessidade de travar uma luta corporal. Paulo diz que a nossa luta não é carnal, mas sim é uma luta espiritual. Fico pensando então que o grande adversário do pastor é ele mesmo. O grande adversário que eu tenho sou eu mesmo, o meu eu. E no princípio do Evangelho, Jesus diz que se alguém quer ir após ele, é necessário renunciar a si mesmo, esquecer do que é. Martin Luther King, certa vez, expressou que ele ainda não era aquilo que ele queria ser, ainda não era aquilo que Deus queria que ele fosse, mas ele tinha uma consciência clara e plena
como pastor batista, de que ele não era mais aquilo que ele era antes, porque a sua vida já havia sido mudada por Jesus. Foi um homem que também abdicou e renunciou oportunidades de ter o seu nome marcado na história. E na verdade essa renúncia levou com que seu nome fosse marcado na história. Quando Barack Obama, o primeiro presidente negro a assumir a presidência dos Estados Unidos, no momento de crise que os Estados Unidos vivia, esse homem, no seu primeiro pronunciamento, mesmo não sendo um cristão, ele volta ao passado e faz a referência ao pastor Martin Luther King. Aquele pastor que pregou e viveu acreditando nos seus sonhos, que como filho de pastor, esse sonho começa na sua história de vida, no momento em que o seu pai, que tinha o costume de presentear o filho no dia do aniversário, e no dia do seu aniversário leva até uma sapataria, mas naquele tempo não era permitido que os negros entrassem pela porta da frente da sapataria. Então ele disse para o filho: meu filho, eu tenho um sonho. Naquele dia, o pai de Martin Luther King disse para ele: I have a dream. E aquilo ficou no coração daquele menino. E mais tarde, quando ganha o Prêmio Nobel da Paz, ele disse também: eu tenho um sonho. E ele diz: os homens aprenderam a voar como pássaro, aprenderam a nadar como peixe, mas eu sonho que eles aprendam a se relacionar como irmãos. E aqui está, meus amados irmãos, o fundamento daquele sonho, a igreja do Senhor Jesus. Martin Luther King foi pastor de uma igreja de pouco mais de 200 membros, uma igreja ativa, que valorizou o seu ministério, que acompanhou a sua vida. Embora não se fale muito a respeito da sua mãe, mas foi uma mulher também que teve sempre os seus joelhos dobrados. O desafio do ministério da nossa vida cristã, para aqueles que têm esta oportunidade, como teve Timóteo, e Paulo diz para ele: Timóteo, lembra da tua avó Lode. Sabe que eu lembro da minha avó Teresa? Nunca chamei de vó, porque fui ensinado a chamá-la de Mãe Teresa. Assim como fui ensinado a chamar meu avô, o pai João, de Pai João. E minha avó, a Mãe Teresa, mãe da minha mãe, Odília, a Bila, que vocês conhecem bem, se tornaram referências para que aquilo que a palavra de Deus pudesse ser nutrido de uma forma muito eficaz na minha vida, pelo testemunho vivo que elas próprias deram e continuam dando ao longo da sua história de vida. Este ano, mamãe completa 90 anos. E eu dou graças a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que a nossa vida é aos 70 anos, passando disso, vem a canseira e o enfado. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela não para nisso. De outra sorte ela diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, voarão, não se cansarão, não se fatigarão. E eu já estou com 59 e passei a gostar muito mais desse texto do que canseira e enfado, né? Ano que vem, se Deus permitir, eu entro na terceira idade. Digo aos irmãos que não estou com nenhuma pressa, mas eu sei que o tempo passa ligeiramente. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter esses dois pilares na minha vida, assim como Timóteo também teve na sua vida, de olhar para a palavra e saber que na sua vida, na sua casa, havia pilares que enfrentaram tantas coisas. Eu era menino, mas me lembro que
naquele contexto, o pastor Licínio, que era o pastor da igreja, era lá embaixo o templo, e nós vimos naquela fila, né? Não tinham tantos carros como hoje, mas a gente vinha naquelas duas filas, e quando nós chegávamos na igreja, o pastor tinha um sorriso muito grande, porque enchíamos 2 bancos da igreja, né? Só a nossa família enchia 2 bancos da igreja. E eu me lembro, essa cena está muito presente na minha vida. Mas na adolescência, né, aquela contagem era feita antes de sair de casa e depois de casa. E algumas vezes eu chegava no final do culto, né, querendo dar aquele ninja, querendo no final estar ali para dizer que estava presente, mas meus pais sempre sabiam. E a vara sempre cantava no meu lombo, né? Aliás, meu pai tinha uma cantiga: você precisa de couro como eu preciso de dinheiro. E eu nunca entendi porque meu pai cantava tanto isso: você precisa de couro como eu preciso de dinheiro. Quando ele fechava a porta do quarto, aquela correia fina, só a misericórdia de Jesus. Eu acho que minha mãe ia para o quarto orar, para não ouvir, né? Porque eles tinham... é verdade, cada um tinha o seu ministério, e combinavam, né? E não interviam, mas esses valores, eles são muito importantes, porque eles não são valores apenas para um tempo da nossa vida, eles são valores para toda a nossa história. Deus nos deu 2 filhos, o Rafael e o Fabrício. O Rafael hoje está distante de nós, está morando na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, mas nós ensinamos a ele o que deve ser feito, qual deve ser o procedimento. E a semana passada, no domingo, ele me emocionou muito, porque ele me ligou e disse assim: pai, eu trabalhei hoje muito, cerca de 14 horas eu trabalhei, e eu estava cheirando muito mal, mas eu fui correndo, tomei um banho, cheguei no final do culto, porque eu senti necessidade de ir à casa do Senhor. E meus amados irmãos, eu sei o quanto a minha mãe ora pela vida do Rafael. E parece que um pouco daquilo que eu fui, Rafael também acabou experimentando, né? Acabou sendo, porque o fruto não cai muito longe da árvore, não é isso, pastor? Mas Deus tem tido esta misericórdia da nossa vida, por nutrir na nossa família essa referência. Quão boa foi a experiência de Timóteo? Certamente ele era um folheador, um leitor da palavra, um estudioso da palavra, um conhecedor da palavra, teve um excelente pai na fé, o apóstolo Paulo, que Jesus Cristo disse que era alguém preciosíssimo, que haveria de ser gastado de forma valorosa na obra, no reino de Deus. Mas este homem teve um tempo de insegurança, e Paulo traz a ele novamente a visão da palavra viva, no testemunho da sua avó Lode, no testemunho da sua mãe Eunice. Sou grato a Deus, porque embora não havia uma combinação prévia com o pastor João Emílio para esse dia das mães, para esse tempo estarmos aqui, mas essa combinação já havia acontecido nos céus, para testemunho da glória de Deus. Quando eu vi a minha mãe sendo chamada aqui na frente, eu tive a certeza da confirmação de que o sermão já estava posto diante de mim e diante de vós, e que certamente Deus está nesse negócio, e agindo Deus, quem impedirá? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você não tenha uma experiência de ter sido ensinado num lar cristão,
de ter os seus pais, servos de Deus, seus avós, mas eu quero dizer que você, que já é um cristão, tem a oportunidade e a responsabilidade diante de si, de tornar a história de Irajá diferente, de tornar a história do Rio de Janeiro diferente, de tornar a história do Brasil diferente, através do legado da palavra de Deus. E é tempo de tornarmos a sermos identificados por aquele pseudônimo do passado, lá vai o Bíblia, não somente por carregar a palavra de Deus, mas por ser diferente. Eu gostaria de orar pela tua vida. Eu gostaria de agradecer a Deus pela decisão que o Espírito Santo nesta manhã nutriu no teu coração. Eu nem sei, mas Deus sabe, e você sabe. Por isso eu gostaria que você ficasse em pé aí no teu lugar. Seja qual for a decisão que Deus trabalhou no teu coração, Deus te abençoe lá na galeria. Fique em pé aí, jovem, senhor, senhora. A área da vida que Deus trabalhou, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus te abençoe. É um tempo de Deus. Podem haver tantas portas fechadas, pode haver tanto risco, pode haver tanta dificuldade, mas se lembrarmos de que Deus está no controle e das referências que Deus tem colocado diante de nós, nós não vamos ser covardes, mas vamos partir em ousadia no nome de Jesus. A palavra está dizendo que você precisa ser ousado, que eu preciso ser ousado, e que eu preciso viver das referências que Deus tem nutrido na minha experiência de vida. Se há mais alguém, fique de pé e nós vamos orar. Qualquer área que precisa ser trabalhada, que Deus trabalhou na tua vida nessa manhã. Eu nunca sei, mas Deus sabe. No domingo passado, à porta, uma senhora disse assim: pastor, eu fui curada. E eu disse para ela: glória a Deus, porque eu creio que Jesus sempre cura, sempre Ele faz essa obra, mesmo que as pessoas não me digam a porta, mesmo que eu não fique sabendo, mas Jesus continua fazendo a boa obra nos nossos corações, na nossa vida. Quem sabe alguém nessa manhã que decidiu tomar a decisão mais importante de abrir o seu coração para Jesus, encontrar a paz de forma definitiva. Se alguém assim, fique de pé também aí, no seu lugar, declarando nessa manhã que você está abrindo o seu coração e a sua vida para que Jesus reine no teu coração, na tua vida, na tua casa, na tua família. Nós vamos orar ao Senhor. Gostaria de chamar o pastor João Emílio. Senhor Deus e Pai, o Senhor sabe o que faz com que cada pessoa fique em pé, e o Senhor sabe também aqueles que não estão em pé, aquilo que está passando na alma, na mente. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor estabeleça tua vontade, que o Senhor nos ajude, e que o Senhor use essa palavra, este momento aqui, para entrar para as nossas vidas como algo, Senhor Deus, definitivo. Nós oramos em nome de Jesus, agradecendo a vida do teu servo, pedindo sobre ele, sobre a esposa, os filhos, a igreja lá em Vila Velha, a tua mais rica bênção. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Irmãos, antes dos irmãos saírem, de nós sairmos, que nós vamos sair daqui juntinhos, o pastor Genivaldo
eu sei que todo mundo quer almoçar com a mãe, com a sogra, com a avó, não quer? Eu também quero, mas vamos esperar só um minutinho aqui, só uma coisinha. O pastor Genivaldo falou da mãe, né? E falou também aqui do pai. Eu queria contar uma coisa para os irmãos aqui do pai. Vou pedir licença aqui, eu acho que eu tenho liberdade para contar uma coisinha aqui. O irmão mais novo do pastor Genivaldo está aqui, que é o Gerson, está ali atrás. Eu vou pedir licença ao Gerson contar uma coisa aqui. Irmãos, o irmão Jacó, ele era um homem muito correto nas coisas, muito correto mesmo. Quando eu cheguei aqui para a igreja, logo eu fiquei curioso para saber quem era o pai do pastor Genivaldo e do pastor Joel, que eram os dois que eu conhecia, né? Então eu lembro que o irmão Zé Carlos me mostrou um dia o irmão Jacó. E eu fiquei assim com aquela vontade de conhecer melhor esse irmão Jacó. Teve um dia que eu vi o Gessé, eu achei até que fosse o pastor Joel, pastor Joel. Mas eu fiquei querendo conhecer aquele irmão Jacó. Só que acontecia o seguinte, irmãos. Quando eu vim para cá, dava 11h30, o irmão Jacó levantava, ele ficava sentado ali para trás, ele levantava, dava uma arrumadinha na calça, olhava para mim e ia embora. E eu não tinha terminado o culto ainda, né? Eu já falei isso com o pastor Genivaldo algumas vezes. Mas, então, dava uma impressão assim, porque quando eu vim para cá, a igreja começou a terminar o culto na hora errada. E isso aconteceu mesmo. O culto sempre terminava 11h15, 11h20. Aí depois que eu vim, começou a atrasar para acabar o culto. Sempre o irmão Jacó, muito pontual nas coisas, dava a hora do culto terminar. Às vezes eu estava falando, ele levantava. A Luísa um dia falou comigo: pastor, o senhor não repara não que o meu sogro é muito pontual e tudo. Mas irmãos, aquilo não batia bem em mim. Mas eu fiquei curioso para conhecer o irmão Jacó melhor e tudo. Depois, aquilo passou. O irmão Jacó ficou doente. E aí depois ele veio a falecer. Eu fui visitá-lo no hospital. A irmã Bila estava lá com ele. Ela saiu para ver alguma coisa que algum enfermeiro, alguém tinha pedido, alguma coisa. E eu fiquei com ele sozinho. Irmãos, ele falou comigo assim: ô pastor, vou aproveitar aqui a oportunidade para falar uma coisa com o irmão. É o seguinte, o irmão vê que nesse tempo do seu ministério na igreja de Irajá, eu sempre levanto antes do irmão terminar. Eu queria que o pastor me desculpasse. No início eu levantava assim mais porque já tinha dado a hora, eu achava que era hora de ir embora mesmo. Mas agora, de uns tempos para cá, eu queria pedir desculpa ao irmão, e se o irmão soubesse que eu não tenho nada assim contra a sua palavra, eu até gosto muito do irmão, mas agora de um tempo para cá, por uma questão de saúde, e aí ele me explicou o que estava acontecendo. Eu não fico muito tempo, mas eu queria que o irmão não levasse a mal, e que o irmão me perdoasse, mas soubesse que eu às vezes saio, e tem dia que eu fico assim fazendo bastante esforço para não sair antes. Irmãos, eu fiquei com uma vontade de chorar. Eu acho que o pastor Carlos estava comigo, algum pastor nosso estava comigo. Ele não deve ser, ele é o pastor Natan então. E aí eu e o pastor Natan saímos de lá assim, tão sensibilizados com a humildade dele de pedir desculpas assim naquele finalzinho. Mas tem uma coisa no irmão Jacó que me marcou muito mais mesmo, muito mais. Foi o seguinte: eu via o irmão Jacó trazendo dízimo, e a gente não fica reparando isso, irmãos. Nós não reparamos as pessoas, vai dar dízimo, não vai dar dízimo. Só que de alguma maneira, eu acho que foi até uma coisa de Deus, um dia eu vi o irmão Jacó trazendo 2 envelopes, e ele colocou 2 envelopes. Eu não sei por que eu prestei atenção naquilo, e eu tive a impressão que era o envelope dele e da irmã Bila. Só que logo depois
A irmã Bila veio e colocou um envelope. Tempos depois, vem o irmão Jacó com 2 envelopes. Aí aquilo passou a me chamar bastante atenção. 2 envelopes, pá. E eu fiquei curioso com aquilo, mas eu vou perguntar para o irmão Jacó por que ele dá 2 envelopes. Mas eu acho que foi uma coisa de Deus mesmo, porque involuntariamente eu descobri, o Gerson sempre foi da igreja, mas ele não estava muito assíduo. E o irmão Jacó, ele dava um dízimo para ele e um para o Gerson. Ele dava um dízimo para ele e um para o Gerson. Ele dava um dízimo para ele e outro para o Gerson. Aquele negócio passou a me emocionar. Quando eu via ele, eu já olhava para a mão dele, sempre 2 envelopes. Pá. O irmão Jacó faleceu. E lá no cemitério eu senti vontade de contar isso para o Gerson. E antes disso, eu falei com o irmão Jacó sobre isso. E ele falou assim: eu estou me colocando no lugar dele. Quando ele faleceu, eu contei para o Gerson no cemitério. Falei: olha, o seu pai tem se colocado na vida de vocês, orando, etc e tal. E ele tem dado dízimo no seu lugar. Eu não estou querendo que você vai dar dízimo, não estou cobrando nada disso não. Mas agora não tem ninguém que se coloque mais no sentido de seu pai não vai se colocar mais no seu lugar. Irmãos, no outro domingo, o Gerson veio na igreja e ele está ali agora como está sempre. E sempre que eu vejo o Gerson aqui, eu lembro dos 2 envelopes. Então, hoje é dia das mães, mas pai também tem lugar, viu? O irmão Jacó teve um lugar na minha vida. E eu passei a fazer uma coisa por causa do irmão Jacó. Então, que Deus abençoe cada pai, cada mãe aqui. Que Deus abençoe as nossas famílias que precisam tanto de dinheiro e tanto de vara. Não é verdade? Vamos ficar em pé aqui agora e vamos orar a Deus. Nós vamos sair para um restante de domingo abençoado. Nosso culto daqui a pouco às 5h30 e às 7h30 da noite. Também, meus irmãos, lembrar que no segundo domingo de junho, nós teremos o nosso primeiro culto às 8h30 da manhã, e esse culto das 10 transferido para as 10h30. E nós vamos fazer esse teste. Se não der certo ao longo do tempo, nós voltamos atrás, nós tomamos outra decisão, não é isso? Pastor, o pessoal não deixe de pegar, por favor, o folderzinho ali da campanha, Lar de Paz, que está lá na porta. Vamos orar? Senhor, bendito seja o teu nome. E agora que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito, seja sobre vós, hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz do Senhor.